Meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Joia! É meu dia de trazer um pequeno devocional do livro de Salmos aqui no grupo com os irmãos. E hoje a gente vai tratar, de maneira resumida, o Salmo de número 53. A autoria aqui, irmãos, desse Salmo é do rei Davi. E é interessante que esse Salmo é muito semelhante, mas muito mesmo, semelhante ao Salmo número 14, que também é do mesmo autor. O subtítulo deste Salmo eu coloquei como Quem é o homem? Ou quem é o ser humano? Meus irmãos, para o filósofo Heráclito de Éfeso, que viveu no ano 535 a.C., o homem e o cosmos são a mesma coisa. E não há distinção entre um e o outro. Para Platão, irmãos, que viveu entre o ano 427 a.C., o homem é uma sombra de um outro mundo que é de fato real. O corpo, irmãos, seria um túmulo da alma e que a natureza humana é degenerada, podendo se libertar através do uso da razão. A maldade e o conflito do mundo seriam resultado da ignorância acerca do bem. Para um outro filósofo, irmão, chamado René Descartes, o homem é definido unicamente através da razão. Uma frase bem conhecida dele é: penso, logo existo. Esse homem acreditava que o ser humano, com a sua razão, teria o poder suficiente para um caminho justo e digno. Para Thomas Hobbes, um filósofo da corrente empirista, o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco, onde a experiência irá escrever suas instruções. Para a teoria da evolução, meus irmãos, o homem é fruto do acaso, que depois de bilhões e bilhões de anos de evolução do ancestral comum, esse ancestral se tornou o que nós vemos hoje, o qual conhecemos como homem. Porém, meus irmãos, para a Bíblia, o homem é a criação de Deus. Ele foi criado à sua imagem e à sua semelhança. O homem, de acordo com a Escritura, é a coroa da sua criação, criado para a glória de Deus e para desfrutar da profunda e perfeita comunhão um com o outro. Mas a Bíblia também, irmãos, nos diz de uma realidade dura que muitos conhecem, mas poucos acreditam, que é a corrupção do ser humano. E é isso, meus irmãos, que nós vemos nesses versículos iniciais desse salmo aqui. Já entrando na pequena exposição que a gente vai fazer, o que a gente vê são algumas afirmações que é feita. No primeiro versículo, o que nós vemos é um homem fazendo uma afirmação de que Deus não existe. Mas essa afirmação, meus irmãos, não é de uma pessoa sábia ou inteligente, mas é de uma pessoa tola. Mas por que, irmãos, afirmar que Deus não existe é tolice? E a resposta é porque tudo que nós vemos na natureza, no ser humano, nas estrelas, nas galáxias e no universo, nos mostra, meus irmãos, a cada um de nós suas complexidades, suas belezas, sua ordem e sabedoria, que nos apontam para um Criador extremamente poderoso e sábio e grandioso. Se é loucura, meus irmãos, nós dizermos que uma simples caneta é fruto do acaso, imagine dizermos que é fruto do acaso o universo, as galáxias, as estrelas, a natureza e os seres humanos, que são infinitamente mais complexos que uma simples caneta. Isso, meus irmãos, realmente é tolice e falta de sabedoria e inteligência. A segunda afirmação que nós vemos nesse versículo é de que o homem se corrompeu. Meus irmãos, o homem, ele foi criado bom e perfeito, mas ele se corrompeu ao desobedecer ao seu Criador. Daquele dia em diante, meus irmãos, a iniquidade, a injustiça, a perversão e todo tipo de maldade se multiplicou a tal ponto de ninguém mais fazer o bem. Quando nós lemos, meus irmãos, os relatos bíblicos e os relatos da história da humanidade, o que mais nós vemos é a maldade dos seres humanos.
Antes do dilúvio, meus irmãos, Deus disse sobre a inclinação do coração do homem ser sempre para o mal. E após o dilúvio, em Gênesis capítulo 8, versículo 21, ele diz: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E por fim, dos versículos 2 ao 3, o que nós vemos é Deus olhando para a humanidade. Meus irmãos, Deus é onisciente e Ele sabe absolutamente tudo. Mas aqui o que nós vemos é uma linguagem humana, onde o salmista nos diz que lá do céu, Deus olha para a humanidade para ver duas coisas. A primeira, meus irmãos, se alguém tem entendimento. E a segunda, se alguém busca a Deus. E a resposta é bem clara: todos se desviaram e igualmente se corromperam. O homem, meus irmãos, perdeu o alvo, que era glorificar a Deus e desfrutar de plena comunhão com Ele. Agora o homem quer ser glorificado e desfrutar da comunhão com o pecado. O homem se corrompeu de tal modo que todas as suas emoções, seus pensamentos e as suas ações são manchadas pelo pecado, ao ponto de ele não conseguir mais fazer o bem. Fazer o bem aqui, irmãos, é fazer algo para a glória de Deus, ou para ajudar alguém sem ter as más intenções que tem no nosso coração, como orgulho, soberba, barganha, opressão. O homem, meus irmãos, sem ser transformado por Cristo, jamais poderá fazer boas obras. Essa é a dura realidade do homem sem Jesus Cristo. Uma lição que eu tiro para refletirmos é que nós muitas vezes somos bombardeados por mensagens em que o homem sem Cristo é bom, em que o homem não é tão mau assim. Porém, isso não é o que Deus nos diz e não é o que vemos na história da humanidade, com guerras e atrocidades terríveis. Essa é uma dura realidade que muitos não gostam de ouvir e muito menos crer. Mas os profetas ensinaram ela, Jesus ensinou ela e os apóstolos também. Como disse Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Se gostar, se inscreva em nosso canal.